Para falar sobre a redução no preço da gasolina pela Petrobras, as distribuidoras, eu chamo agora o presidente da Refina Brasil, a Associação das Refinarias Privadas, né, o Evaristo Pinheiro, que já está aqui comigo. Evaristo, muito bom dia para você, obrigada pelo seu tempo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Evaristo, primeiro de tudo, né, como que você avalia essa redução nesse momento? Era realmente necessária, justificável nesse momento por parte da Petrobras, que até então vinha alinhando o preço do diesel, não tinha expectativa ainda de trazer uma redução do preço da gasolina. Pelo menos não por parte da companhia, mas a gente já vinha falando com algumas associações que já esperavam isso acontecer devido a muita volatilidade, né, e desse momento da diferença que a gente tinha do preço lá fora. Mas como que você avalia então essa redução que foi anunciada, o valor anunciado e o impacto dessa redução nas refinarias privadas? Dá para poder manter a questão do equilíbrio competitivo nesse momento? Qual que é a tua avaliação? Perfeito, obrigado, Débora. Acho que tem vários pontos na tua pergunta. Eu acho que o primeiro ponto em si não deveria ser um problema a Petrobras reajustar, recalibrar os seus preços. O problema é que, ao fazer em 17 centavos, a gente vai descolar de uma forma sensível, né? A gente está estimando aqui, né? A gente tem que calibrar aqui depois do dia de hoje para ver quanto que vai ficar preço internacional vis-à-vis preço aqui da Petrobras, mas a gente está estimando entre 5 a 8% abaixo do PPI, né, abaixo do preço internacional. Isso, obviamente, é negativo para as refinarias privadas, para o mercado como um todo, não só para as refinarias privadas, mas para os importadores, né? Você corre o risco de fechar a janela de importação também, lembrando que o Brasil depende, né, de combustível importado. É menos mal porque o diesel está mais ou menos calibrado com o preço internacional. Se mantiver assim, é menos mal, porque a maior parte do que a gente. O diesel tem um peso maior, né, do que a gasolina aqui para a produção aqui do Brasil. Mas, obviamente, competitivamente, a situação das refinarias privadas fica pior do que se a Petrobras se mantivesse no PPI, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, Débora, que a Petrobras, por muito tempo, né, ao longo de quase um ano inteiro, ela se manteve abaixo do PPI, mas significativamente abaixo do PPI. Da última vez que falamos aqui com vocês aqui na CNN, a gente tinha uma defasagem entre diesel e gasolina de quase 20%, né, em relação ao preço internacional. E isso não só é ruim do ponto de vista concorrencial, mas é também ruim para os acionistas da Petrobras, que somos todos nós, né, os contribuintes brasileiros. Uhum, Então, acho que esse é um ponto importante. uhum. E aí, acho que podemos falar de inflação, que aí eu acho que também é um outro ponto que é relevante aqui, né? Pois é, que há, né, uma grande preocupação, inclusive, do próprio governo com a inflação que já foi pauta em diversos momentos, né, do governo. A gente tinha já essa redução, por exemplo, do diesel impactando, né, na desaceleração da inflação. A gente teve mais um mês de desaceleração, mas, portanto, outros, né, fatores podem virar uma grande preocupação. Até então não se tinha o combustível como sendo uma preocupação para os próximos dados de inflação, não, pelo menos de acordo com os economistas. Energia está aí para poder preocupar muito mais antes disso. Perfeito. Então, o impacto que a gente pode ter nesse momento na inflação justifica talvez essa redução agora na gasolina? O que pode ter justificado, então, na tua visão, se você acredita que com essa redução o preço agora fica abaixo da paridade internacional com uma diferença muito significativa, o que pode, então, na tua visão, ter motivado esse anúncio da Perfeito. Petrobras? Assim, vou fazer uma alegoria aqui, e obviamente sem nenhuma intenção de criticar governo A, B ou Uhum. C, mas a impressão que dá quando a gente olha para a dinâmica dos governos, quaisquer governos com a Petrobras, sobretudo nesse momento aqui da economia brasileira, é que a gente tem uma economia que o piloto, né, ele de um lado ele coloca o manete para frente e de outro ele coloca o manete para trás da inflação, ou seja, a gente tem várias medidas que estimulam o consumo de um lado,
né, e aí nem vou me alongar, porque vocês falam aqui, né, todos os dias sobre essas medidas, né, o governo está o tempo inteiro criando medidas para estimular o consumo das famílias, e de outro lado você tem várias medidas buscando esfriar a economia, reduzir o ritmo da economia para que a inflação seja domada, né. Então você tem a Selic no maior nível dos últimos 20 anos, né, 14,75, você tem o governo ali buscando, né, desesperadamente recursos para um fiscal, né, para fechar o fiscal, e você tem, de outro lado, além das medidas que estimulam o consumo, você teve a medida do IOF, por exemplo, que ela é absolutamente inflacionária. Então, de um lado você tem várias medidas, e a Petrobras entra nessa conta, infelizmente, não deveria, Débora, mas entra. Por que que não deveria? Eu acho que esse é um ponto também relevante. Combustíveis representam 8% do IPCA. É relevante, é óbvio, mas todos os combustíveis, né? Diesel, biodiesel, etanol, gasolina, QAV também, e GLP, né? A gasolina, né? Essa redução por parte da Petrobras de 17 centavos no preço da gasolina, ela vai Uhum, impactar muito pouco uhum, no índice de inflação, no IPCA. Por uhum, outro lado, o IOF, o aumento do IOF representado pelo decreto da semana passada, esse sim gera um baita efeito inflacionário, porque uhum, ele aumenta o custo de financiamento de toda a economia, do varejo, do atacado e de toda a economia. Então, quando eu digo que o governo está acelerando de um lado e freando de outro, é nesse sentido que a gente está falando. Então, não faz nenhum sentido, ou seja, não tem coordenação, né, essa redução de preço da Petrobras com o que o governo está buscando fazer de outro lado. Então, fica sem sentido assim para uhum, o mercado, sabe? E sobretudo para a gente. Por outro lado, a gente tem aqui o governo deixando dinheiro na mesa. Ou seja, o que o governo busca com o decreto de IOF, que penaliza aqui, né, o refino privado, né, o financiamento de toda a economia, mas inclusive do refino privado, né, que precisa comprar petróleo, precisa se financiar para comprar petróleo, poderia ser alcançado de outras maneiras. A gente tem uma baita distorção no preço de referência da ANP, por exemplo, em que a ANP analisa há 3 anos uma correção desse preço de referência uhum. que poderia agregar 15 bilhões de reais a mais na arrecadação do governo, dos 20 que o governo busca com esse decreto de IOF para esse ano. Então, Uhum, essas são medidas contraditórias e que confundem o mercado, uhum. confundem o Perfeito. mercado. Obrigada, então, Evaristo, pelas pontuações. Muito obrigada pela participação conosco. Conversamos com o presidente da Refina Brasil, Associação das Refinarias Privadas, o Evaristo Pinheiro. Até uma próxima, Evaristo. Muito obrigado, Débora. Às ordens. Até mais.